Fala, meus amigos, como vocês viram aí no título, topo duplo, fundo duplo. Que coisas malignas são essas? O que acontece quando nós vemos essas figuras gráficas? Primeiro, aqui nós vamos ver um topo duplo. Observem essa região onde o preço vem, né? Vamos abrir aqui o point fix para nos dar uma ajuda. O preço vem até lá, forma, né, uma região de suporte ali em cima, e ele desce até esse meio, né, ele forma esse meio aqui, ó, observem o meio, e novamente, né, deixa aqui uma região de suporte, deixou aqui uma região de resistência, tal, deixou aqui embaixo uma região de suporte. Ele vem, pode vir normalmente até aqui essa mesma região e começar essa movimentação de baixa, ou pode ocorrer como ocorreu aqui, né? E já inicie essa distribuição baixista. A partir do momento que o meio desse topo duplo é rompido, nós poderemos, por exemplo, esperar um pullback de baixa. Agora vocês vão aprender também o que é pullback. Então vamos lá. Vão aprender o que é topo duplo, fundo duplo, pullback e ponto de pivô de quebra. Então observem. Quando ocorre um topo duplo ou um fundo duplo e essa região aqui do meio ela é rompida, por exemplo, ó, aqui a gente teve um topo duplo, certo? Foi lá, veio aqui nessa região, despencou lá embaixo, rompendo aqui essa região. Nós vamos esperar um pullback. O que é um pullback? Um pullback nada mais é do que quando essa região aqui que era suporte foi rompida, né, para baixo. Ela virou região de resistência, o preço retorna nessa região aqui e é esperado que principalmente os day traders, né, as baleias que estão operando aí nesse grande mercado, elas entrem vendida nessa região. Ó, entraram vendida aqui, tal, formando aqui novamente uma figura de topo duplo que foi rompida, ó, distribuindo o preço lá para baixo. Aqui embaixo, ó, no final da tendência de baixa, nós achamos um fundo duplo. Olha o que aconteceu. A tendência veio, ela foi, aí desceu e rompeu para cima. Rompeu o meio, olha o meio. Depois ela retornou, aqui ó, a velinha vermelha, tá vendo? Retornou, subiu, olha as velas verdes, tocou aqui de novo e impulsionou para uma alta. Ou seja, ela tornou a fazer um pullback. O que é o topo duplo? Vamos lá, olha aqui, é um grande, gigantíssimo topo duplo. Topo duplo é quando o gráfico representa aqui essa movimentação, né? Ele fez aqui esse primeiro teste lá da resistência, teve a sua correção, armou aqui para novamente tentar ir lá e romper, não teve força, então iniciou aqui uma pernada de baixo, uma correção maior. A partir do momento que o preço rompe a região do meio, que é formado no topo duplo, e a região do meio, que é formado no fundo duplo, que é como nós podemos ver, a partir do momento que essas regiões elas são rompidas, observem essas regiões. A partir do momento que essas regiões elas são rompidas, elas se tornam pontos de compra, aqui no caso de venda, perdão, ou pontos de compra, aqui no caso dessa. Observem a movimentação. Observem a movimentação. Observem a movimentação. O preço vem, ó esse respeito, a vela retraiu e fechou aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aí ela rompe. Vem lá embaixo, vem aqui, tenta tocar, não consegue. Vai de novo lá embaixo, tenta romper lá embaixo, não consegue. Vai lá em cima, tenta romper lá em cima, não consegue. Ó, se ela tivesse, por exemplo, aqui, ó, formado esse fundo duplo e tivesse rompido, aqui, ó,
quando ela tivesse tocado, ela provavelmente iria impulsionar para uma alta. Só que ela rejeitou esse padrão aqui de fundo duplo. Por quê? Porque não teve força compradora o suficiente para romper essa região. Coincidentemente, ela também não foi rompida aqui, ó. Olha o tanto de toque. Tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, é uma forte região de suporte na DOT. Quando essas regiões elas são rompidas, região do meio do topo duplo, região do meio do fundo duplo, ó, região do meio. Quando essas regiões elas são rompidas, no topo duplo é esperado um pullback de baixa. Então, aqui, para quem estaria operando no mercado futuros, dariam algumas operações de venda. Aqui, para quem está operando no mercado futuros, dariam algumas operações de compra. Então, essas regiões, elas são regiões de suportes, são figuras gráficas, são padrões que normalmente acontecem. Ah, sempre acontece? Não. Vocês têm aqui ó, um exemplo claro de um fundo duplo aqui, ó, que não teve uma continuação de alta. É por isso que nós não podemos querer, por exemplo, adivinhar, prever o que vai acontecer. Entendeu? Nós temos que esperar a confirmação desses padrões. Por exemplo, ó, aqui ela teve a confirmação do padrão, formou o padrão, foi lá embaixo, não conseguiu romper. E aqui ela rompeu o meio do fundo duplo. Aqui ela rompeu com força. 2 velonas de 1 hora. Após isso, ela teve esse momento de correção, esse momento de respiro, calma, relax. Que os compradores, né, o pessoal que estava comprado aqui achou que o mundo ia acabar. E ela impulsiona aqui na região do meio e impulsiona para essa grande pernada de alta. Acredito que vocês tenham conseguido entender o conceito do topo duplo. Aqui, ó, figura gráfica de topo duplo. A figura gráfica de fundo duplo, entendido como elas funcionam, entendido que nós temos que operar após a confirmação, ó, após o rompimento do meio aqui, ó, seja do fundo do topo duplo aqui nesse caso, ó, ou seja do fundo duplo aqui nesse caso, entendeu? Nós temos que esperar o rompimento do meio, essa distribuição, o preço retornar nessa região, para aí sim nós pegarmos uma venda, ou aqui no caso da DOT, para nós pegarmos uma compra, entendeu? E o que seriam os pontos de pivô? O que seriam os pontos de pivô? Observem essa movimentação que vai coincidir também com um fundo duplo. O preço vem, ele distribui, ele acha aqui um suporte forte, né? E aqui ele começa a criar aquela estrutura de alta, né? O que é uma tendência de alta? Como nós vimos lá na nossa seção de movimentação, uma tendência de alta nada mais é do que uma tendência com topos e fundos ascendentes, ou seja, são topos e fundos mais altos que os outros. A gente pode ver que ele formou um fundinho aqui, já formou um fundo um pouco mais alto, formou um fundo aqui, ó, formou um topo ali, formou um fundo mais alto, já formou um topo lá mais alto, já formou um outro fundo aqui mais alto. Então vamos acompanhar essa movimentação. O preço veio aqui, ó, descendo, bateu na região, formou ali, ó, uma movimentação de quem queria, né, iniciar uma pernada de alta. Os vendedores tentaram empurrar o preço lá para baixo. Não, a gente vai descer, ó, ó o pavio aqui, ó, a gente vai descer. Só que essa região aqui de novo exerceu força, empurrou essa vela lá para cima e na sequência empurrou essa vela lá para cima. Então vamos observar essa movimentação. O preço veio, foi de novo e ele rompeu. O ponto de pivô, ele acontece na seguinte movimentação. O preço ele vem, como nós observamos,
e ele encontra esse suporte e ele vai se comportar numa figura de N. Observem essa movimentação. Por isso ele vem aqui, ó, deixa esse suportezinho aqui, como vocês podem ver, ó, essa resistência, na verdade. E ele tenta ir lá embaixo, ó. Tá vendo o pavio aqui, ó? Tenta empurrar lá, mas não consegue, ó. E aí eles empurram lá em cima. Então, ele rompeu essa região aqui, ó. Tá vendo? Ele vai se movimentar assim, ó, em N. Rompeu essa região aqui. Vocês vão ver que nessa figura aqui, ó, o ponto de pivô, né, aquela questão que eu falo da confluência. O ponto de pivô, ele confluenciava também com um fundo duplo. Então, nós tínhamos mais de um motivo para comprarmos quando o preço tocou aqui nessa região. Nós tínhamos, ó, essa figura de W aqui, ó, um W lindo, né? Num formato, no final de uma tendência ali de baixa, sendo rompido com força. Nós temos aqui uma movimentação, um fundo, temos aqui um fundo um pouco mais alto, né? Sendo imensamente respeitado. Olha o tamanho desse pavio aqui, ó, buscando lá em cima, rompendo essa região. Então nós temos aqui um ponto de pivô, ó, observem, um ponto de pivô que foi confirmado aqui, ó. Aqui era a nossa região. Quando o preço tocou aqui novamente, era compra, ó. E aqui observem a seguinte movimentação. O preço vem aqui, ó, e ele deixa uma resistência ali em cima, que ele rompe, ó. Rompe, estão vendo aqui, ó, o preço veio, ele deixou a resistência. Ele veio aqui, ó, no ponto de pivô, tá vendo? Ó, impulsionou lá em cima. Ó, tá vendo onde a movimentação aqui, ela veio? E olha que interessante, o preço, ele retorna exatamente nessa região aqui, ó, de ponto de pivô. E impulsiona, olha pra essa paulada de alta aqui, ó. E aqui a gente não teve um fechamento de vela, mas nós tivemos um pavio ali, ó. Nós tivemos uma região que com certeza, se a gente abrir aqui em 15 minutos, em 5 minutos, vai ter um topo aqui, ó, onde o preço novamente ele retorna e impulsiona para uma alta. Aqui até o momento em que ele forma, ó, um topo duplo, aquela imagem lá do topo duplo, ó. Forma o meio e aqui ele rompe, dá uma brigada aqui na região, rompe, faz um pullback aqui, ó, a vela, ó, o martelo descendo, ó, e impulsiona novamente para uma baixa. Então, esse foi o nosso primeiro conteúdo aí de figura gráfica. Ensinei um pouco para vocês aí sobre topo duplo, fundo duplo, padrão altista de N e pontos de pivô, né? Acredito que eu tenha conseguido passar um bom conteúdo, né, aí para vocês. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, deixem aí nos comentários.